Perdoe e cure-se. Esse é um tema fascinante, mas ao mesmo tempo muito desafiante. E eu estou amando poder falar sobre isso, porque eu que julgava que eu já sabia alguma coisa sobre o perdão, eu percebo que quanto mais eu estudo, quanto mais eu pratico, mais eu sei que eu preciso me aprofundar no tema. E eu tenho certeza de que esse programa também vai ser muito interessante para muitas pessoas que poderão compartilhar desse tema, porque na verdade o que nós vamos apresentar para vocês aqui não é nenhuma fórmula pronta, mas é um aprendizado, é um passo a passo da nossa experiência de pelo menos 20 anos trabalhando com o perdão. O que é o perdão? Será que perdoar é tão simples como apertar um botão no computador, delete, e nós esquecemos o que nos aconteceu? Será que o perdão é eu simplesmente faço uma oração e esqueço tudo? Perdão é você consegue esquecer tudo rapidamente? Bem, o que nós temos aprendido é que o perdão é um caminho, o perdão é um processo. O perdão é quando nós tomamos consciência de que nós temos responsabilidade sobre o que está acontecendo na nossa vida. Só pode perdoar os fortes, só os fortes podem perdoar. Porque os fortes estão prontos para assumir responsabilidade ou desejam assumir responsabilidade. Os fortes que eu me refiro aqui são aquelas pessoas que estão no processo de autoconhecimento. Parafraseando Jung, até que você torne o inconsciente consciente, o inconsciente dirige a sua vida e você chama isso de destino. Tornar consciente é um processo de autoconhecimento. É nós estarmos olhando para nós mesmos e perguntando: por que está se repetindo sempre na minha vida? O que eu tenho a ver com isso? E aí a ficha começa a cair. O perdão é um processo de assumir responsabilidade, é um processo de amar a si mesmo, é um processo de cura. Então não existe uma fórmula pronta. Eu pesquisando e comparando, eu gosto sempre de fazer uma analogia entre o computador e a nossa máquina interna, né? Eu observo que quando nós não queremos mais um programa no nosso computador, nós deletamos esse programa e ele vai para a lixeira. Mas isso não significa que o nosso computador está limpo. Nós podemos ter mandado uma mensagem para alguém a respeito desse tema, essa pessoa repassou para outra pessoa. E no caso de você instalar um programa, para que esse programa funcione, ele precisou criar várias ramificações dentro do seu computador. Então limpar memórias não é uma coisa tão simples assim. Eu costumo dizer que é possível, porque muitas pessoas dizem assim: mas perdoar é muito difícil. Perdoar é só para os deuses, ou perdoar é só para as pessoas muito especiais. Eu digo o seguinte: se errar é humano, perdoar também é humano. Por que nós nos magoamos? Nós nos magoamos porque nós concordamos com o que é dito para nós. Porque se alguém me diz algo com o qual eu não me identifico, aquilo não vai me afetar. Só me afeta quando eu tenho uma memória similar, quando eu me identifico com aquilo que está sendo dito. E aí eu me permito magoar. Então o outro foi só um instrumento para ativar algo que já estava em mim. Afinal, nós temos 2 olhos para fora e um olho para dentro. E a maioria de nós olha mais para fora do que para dentro. Então nós nos magoamos quando nós assumimos que aquilo que foi dito tem a ver conosco. Porque aquilo que as pessoas dizem para nós, na verdade, as pessoas ao nosso redor são espelhos. Ninguém está na nossa vida por acaso. Nós atraímos as pessoas. E se alguém diz algo que nos afeta, com certeza, isso que nos afetou é algo que está em nós que deseja ser visto. E nós nos magoamos como uma forma de nós olharmos para o que está dentro de nós. Todos nós temos um lixão dentro de nós. E eu vejo cada vez mais pessoas olhando para o seu próprio lixão e começando a limpar esse lixo.
Mas para limpar esse lixo, nós precisamos olhar para um aspecto nosso que é chamado nosso eu superior. Porque, como nós sabemos, a mente não tem o poder de curar. A mente é uma ferramenta, é um instrumento, é só um gerenciador de programa. Ela em si não é algo inteligente e capaz de mover-se por si só. É preciso que nós tenhamos um sentimento profundo, um desejo profundo, eu nem digo um sentimento, mas uma atitude de querer passar a nossa vida a limpo. Qual é o primeiro passo para o nosso processo de perdão, para o nosso processo de cura através do perdão? O primeiro passo é olhar para você mesmo. Como é que está a sua criança interna? Quais são as memórias que você tem dentro de si? Quais são suas crenças? O que você herdou dos seus pais? Olhe para o pano de fundo da sua história, olhe para o que aconteceu na sua infância, que você vai poder entender muito bem o que está acontecendo com você hoje. Às vezes nós temos uma criança machucada, uma criança que foi acostumada a ser ferida, maltratada, e nós permanentemente estamos mandando uma mensagem para o mundo dizendo a forma com que nós desejamos ser tratados. Então as pessoas que se relacionam conosco entendem isso, recebem essa mensagem e nos tratam exatamente como nós desejamos ser tratados. Então, curar a nossa criança interna, utilizar as ferramentas que estão sendo disponibilizadas e que nós vamos falar logo a seguir. Tomar responsabilidade, ter disciplina, comprometimento. Eu sempre lembro a questão do comprometimento. Qual é a diferença entre estar envolvido e estar comprometido? No momento que eu sinto algo doloroso, eu falo, eu vou resolver isso, eu vou tomar responsabilidade, eu vou olhar para isso. Mas se em algum tempo eu deixo essa vontade desvanecer e eu me esqueço disso, eu estou só envolvida. Agora, se eu estou comprometida, eu trabalho firme, trabalho com seriedade até que eu obtenha os resultados que eu desejo. Quando as pessoas vão comer ovos com bacon, eu sempre cito esse exemplo, né? O porco está comprometido e a galinha só está envolvida. Essa é uma boa reflexão. O quanto você está comprometido com a sua cura? O quanto você deseja olhar para um cenário novo ou criar um cenário novo onde você será o protagonista da sua história e não mais vítima dos acontecimentos externos? Porque à medida que eu sei quem eu sou, à medida que eu me limpo diariamente, eu não permito mais que as pessoas digam para mim como é que eu devo agir e como é que eu devo me sentir. Se alguém chega para você e te diz algo e isso te afeta, você está vulnerável, a sua imunidade energética está muito baixa. Isso significa que qualquer situação externa está afetando você. Nesse caso, é preciso fortalecer a imunidade. De que forma nós fazemos isso? Através de uma prática, através de técnicas, através de meditações, sejam os decretos, sejam os mantras, sejam as respirações, sejam o Ho'oponopono, qualquer que seja o seu caminho espiritual. Aplique o conhecimento que você tem, seja mesmo rezando o Pai Nosso. Se você fizer isso de coração, conversando com o seu Deus interno, conversando com o seu potencial interno e realmente desejoso de se curar, mesmo que não seja uma oração dessas conhecidas por nós, mas se você falar com Deus dentro de você, se você se arrepender não tem nada a ver com sentimento de culpa. Arrependimento, numa tradução moderna, significa tomar responsabilidade. Não mais ficar naquela postura de culpado. Quando nós ficamos na posição de vítima, nós ficamos fragilizados. Quando nós nos arrependemos e tomamos responsabilidade, nós ficamos centrados no poder. No poder de manejar as situações, de dirigir as situações. Porque hoje em dia fala-se muito a respeito da questão da responsabilidade pessoal com a nossa própria vida, com a nossa própria saúde e da responsabilidade social e da responsabilidade com o planeta. Então ela começa primeiro com nós mesmos.
Não há como mudar o que está fora se eu não mudei o que está dentro. O que está fora é um reflexo do que está dentro. A física quântica tem nos mostrado o papel do observador, o papel da consciência na criação ou no impacto do que está acontecendo no planeta. Até agora nós fomos programados para olhar para fora e achar que as coisas vinham de fora para dentro. Mas neste momento nós estamos sendo convidados, a vida está nos empurrando nessa direção. Isto é, tomar responsabilidade. Eu sou criadora da minha própria realidade. Tudo que está na minha vida, eu criei e eu atraí. O Dr. Fred Luskin, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, escreveu um livro chamado O Poder do Perdão. E baseado neste livro, o Dr. Fred Luskin criou a terapia do perdão. E veja que conclusão interessante que o Dr. Fred Luskin chegou. Ele observou que após 1 ou 2 semanas fazendo a terapia do perdão, as pessoas que estavam com baixa imunidade se fortaleceram significativamente, as pessoas melhoraram de problemas do coração, melhoraram de problemas na circulação, dores de cabeça, dores na coluna, mal-estar, desconforto, angústia, estresse, ansiedade, todos esses níveis melhoraram sensivelmente com a prática do perdão. A pesquisa do Dr. Fred Luskin vem comprovar cientificamente o que a espiritualidade tem nos dito há muito tempo. Nós somos alquimistas e nós podemos ou temos as ferramentas para dissolver e coagular. Dissolver aquilo que não nos serve mais e colapsar, como diz a ciência, ou coagular aquilo que nós desejamos para a nossa vida. Como nós devemos agir quando nós detectamos algo que nós não gostamos ou que nos irrita em alguém ou numa situação? A primeira coisa é tomar responsabilidade. O que em mim está querendo ser visto através dessa pessoa? Onde está em mim esse sentimento que provocou essa irritação nessa pessoa com a qual eu estou me relacionando? Eu sei que é muito desafiante. Eu, particularmente, me debati durante muito tempo e achava isso um absurdo, porque eu achava que como que alguém pode chegar e me ferir e eu sou o responsável? Eu precisei de muitas reflexões, precisei rezar muito e pedir a compreensão divina e fazer muita oração da serenidade para eu entender que se eu estou vendo é porque está dentro de mim. Existe um documentário muito interessante chamado Universo Holográfico ou Universo Paralelo, que trata exatamente da forma como que nós olhamos para o mundo. Nós fomos programados para ver o mundo através dos 5 sentidos. E isso é muito limitante. Na verdade, nós temos uma capacidade muito mais ampla de perceber o mundo e o percebemos de forma inconsciente. Nós registramos apenas um pequeno percentual, como 15 bytes de informações por segundo, mas nós captamos, a nossa consciência inconsciente capta 15 megabytes de informação por segundo. E essas informações estão sendo processadas permanentemente. Então, quando eu olho para uma situação e essa situação me afeta, eu devo assumir, olhar para dentro de mim, onde é que eu já agi dessa forma, onde é que eu ajo dessa forma e em que situação eu agiria como essa pessoa que eu estou criticando ou que está me irritando. Esse é o processo. O processo começa quando eu tomo responsabilidade de que tudo que eu estou vendo fora está dentro de mim. O perdão é um sentimento ou é uma decisão? Bem, eu estou extremamente irritada com uma situação, estou desconfortável. O sentimento que eu tenho nesse momento é muitas vezes de revanche, de me vingar. Mas como disse um sábio, se você quiser ser feliz por 1 minuto, vingue-se. Se você quiser ser feliz para sempre, perdoe. Então, nesse momento eu estou com um sentimento ruim. E eu preciso tomar uma decisão. Eu quero perdoar.
significa que eu quero tomar a responsabilidade, eu quero limpar isso em mim, eu quero me desapegar dessa situação. Então, perdoar não é um sentimento, é uma decisão. À medida que eu exercito o perdão, eu começo a me desapegar e eu começo a soltar aquela situação e começo a amar essa situação, a amar inclusive a mim mesmo. Por quê? Porque o perdão começa com nós mesmos, o perdão não começa com o outro. Acho que todos nós já ouvimos a frase de que a falta de perdão, ou a raiva, ou a vingança é como você tomar um veneno e esperar que o outro morra. Aliás, foi o nosso bem-amado Shakespeare que disse isso, né? Que não perdoar é como tomar um veneno e achar que o outro vai morrer. Isso é uma loucura. Então eu fico me envenenando, alimentando aquele sentimento de raiva. Se no momento no momento que eu detecto isso, eu uso um interruptor, que é uma afirmação positiva, que é até mesmo uma frase: eu desejo curar essa situação, eu desejo resolver essa situação. Ou se eu canto um mantra, se eu desfoco a minha atenção daquele sentimento negativo, eu desligo o interruptor que fica repetindo aquele sentimento, eu começo a mudar a minha qualidade da minha energia. E eu começo a focar naquilo que eu quero, ao invés de focar naquilo que eu não quero. Porque esses sentimentos são comuns a todos nós. Agora, nós podemos fazer uma escolha. Infelizmente, grande parte das pessoas ainda não conhece o seu potencial, ainda não sabe que tem o direito de escolha. Para cada situação que nos acontece, existem infinitas possibilidades. Essa que aconteceu foi apenas uma delas. Existem muitas outras possibilidades e nós temos sempre escolhas. O ditado popular já diz: diante de uma situação desafiante, respire algumas vezes, conte até 10. Por quê? Porque se nós fizermos isso, nós não iremos dar uma resposta que nós podemos arrepender para o resto da nossa vida. Ou não vamos tomar uma atitude que pode criar um comprometimento ou uma situação que nós vamos ter que voltar atrás para poder resolver. Então, muitas vezes, nós precisamos ficar o dia inteiro usando uma espada para cortar, para seccionar, para afastar, ou usando um interruptor para desligar aquele pensamento. Por quê? Porque quando nós deixamos um pensamento se repetir muitas vezes, limpar depois é muito difícil. Veja, a maioria de nós funciona no automático. Quando eu estava aprendendo a dirigir, eu precisava prestar atenção no volante, na embreagem, no freio, eu precisava ler as placas. Agora eu já dirijo automaticamente. No nosso computador também é assim. Quando você já tem uma informação instalada, um programa instalado, um arquivo instalado, e você quer copiar novamente, ele diz assim: deseja substituir esse arquivo? É exatamente o que nós estamos falando aqui. Nós podemos substituir os arquivos da raiva, da tristeza, das mágoas, do sentimento de culpa, por um novo arquivo. Mas é preciso que nós instalemos esse arquivo ou salvemos esse arquivo e que nós apliquemos esse arquivo. Porque só salvar no desktop, conhecer e não aplicar também não resolve a situação. A dificuldade de perdoar, o acúmulo de raiva, o ressentimento ou os ressentimentos, estamos permanentemente ressentindo, recriando, revivendo o mesmo sentimento. As tristezas, as mágoas, as más águas, o sentimento de culpa tem levado milhões de pessoas todos os dias aos hospitais. Essas dores da alma estão por trás dos cânceres e de muitas mortes que nós vemos todos os dias, inclusive de muitos acidentes. Cada vez que nós temos ou repetimos esses sentimentos, nós liberamos os hormônios da tensão da nossa corrente sanguínea, o cortisol e a adrenalina, que são, na verdade, hormônios que podem nos proteger, nos impulsionam para a nossa proteção. Mas o excesso desses hormônios na nossa corrente sanguínea tem nos adoecido.
A falta de perdão a nós mesmos pelos nossos enganos, pelas nossas experiências, entre aspas, fracassadas, tem levado milhões de pessoas todos os dias aos hospitais, sem que as cirurgias ou as pílulas possam ajudá-las, porque essas são doenças da alma. São doenças que não podem ser resolvidas pelos métodos comuns, mas por uma correção comportamental, por uma revisão de valores éticos e morais, por uma releitura da nossa própria experiência e por um processo de autoconhecimento. De onde vêm essas forças que estão atuando através de mim? Nós precisamos relembrar que nós herdamos geneticamente não somente as doenças ou os problemas externos, a mente, os sentimentos e os pensamentos dos nossos familiares, dos nossos antepassados. E nós recriamos isso na nossa vida. Muitas vezes nós sofremos de uma depressão que tem a ver com a história da nossa mãe, que tem a ver com a história da nossa avó e assim sucessivamente. Obviamente, se o meio ambiente não reforçasse esses padrões, nós poderíamos conviver com eles durante muito tempo sem que eles viessem à tona. A questão é que hoje nós vivemos sob o impacto de muito estresse, de uma ansiedade muito grande, de muitos medos, e nós ainda não olhamos verdadeiramente ou com a devida atenção para o nosso corpo emocional, para as nossas emoções. 70% do planeta é água. 70% do nosso corpo é água. Água corresponde às nossas emoções. Como que eu lido com as minhas emoções? Como que eu lido com a minha raiva? Eu descarrego ela nos outros, ou no meio externo, ou eu as implodo dentro de mim, ou eu as absorvo dentro de mim. Eu engulo muitos sapos, ou eu vomito esses sapos. Como que eu lido? Que ferramentas que eu posso fazer para não implodir, para não me autodestruir, nem para comprometer o meio externo? É disso que nós estamos tratando aqui. Quais são as ferramentas que estão à minha disposição para eu controlar o excesso de cortisol e de adrenalina que eu estou jogando na minha corrente sanguínea? Porque cada vez que eu me irrito, cada vez que eu tenho um sentimento depressivo, um pensamento depressivo, cada vez que eu sinto raiva, eu comando automaticamente a liberarem na minha corrente sanguínea substâncias que vão me intoxicar. E essas substâncias vão impactar todos os meus órgãos. Por isso que um sentimento de raiva, ressentimento e mágoa, a ausência de perdão, impacta tanto a nossa saúde, quanto os nossos negócios, quanto as nossas relações. Nossas crenças, nossas convicções, nossas expectativas estão permanentemente sendo enviadas para o mundo. E o mundo responde de acordo com aquilo que nós emitimos. Aquilo que nós colocamos a nossa atenção, nós atraímos para nós. A maioria das pessoas do meu convívio, e eu convivo com muita gente, eu tenho observado que estão focadas naquilo que elas não querem. Eu, inclusive, passei muito tempo pensando assim. Até que eu descobri que eu preciso colocar atenção naquilo que eu quero. Porque naquilo que eu coloco a minha atenção, eu me transformo. Então, se eu fico com medo de algo, eu estou enviando a minha energia e alimentando isso. Então, se eu tenho medo de ser assaltada, eu estou convidando um assaltante para fazer isso por mim. E ele vai sentir o cheiro, ele vai se sentir atraído pelo medo, que tem uma frequência vibratória, tem um cheiro, tem uma cor, e ele realmente virá na minha direção. Por quê? Porque tudo que está no meu mundo, eu escolhi. Eu escolhi essa roupa, eu escolhi deixar o meu cabelo branco, eu escolhi fazer essa maquiagem, eu escolhi essa sala, a cor das paredes dessa sala, eu escolhi. E assim como eu faço também escolhas inconscientes, de acordo com as memórias que eu tenho, de acordo com os conceitos que eu tenho, de acordo com as avaliações que eu faço da vida. Então, quando eu observo quais têm sido as minhas escolhas e quais são os resultados que eu tenho tido com essas escolhas, eu posso começar a mudar.
Lembrando que um grande sábio, que é o Dr. Hugh Lang, que é um mestre havaiano que nos trouxe a bênção do Ho'oponopono, e eu particularmente tive a oportunidade de ir ao Havaí estudar o Ho'oponopono mais a fundo para ampliar a minha visão sobre essa técnica maravilhosa, e aprendi que a chave do Ho'oponopono é, primeiro, tudo aquilo que eu vejo na minha vida, eu assumo a responsabilidade por isso. E eu limpo em mim, porque o Dr. Hugh Lang conseguiu tratar uma ala inteira de um hospital sem nunca ter visto um paciente. Quando ele identificava um problema, ele procurava aquele problema dentro dele e através de 4 frases, ele dizia: divina inteligência, limpa em mim a memória que está criando isso nessa pessoa. E afirmava: sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grato. Por que sinto muito? Sinto muito significa eu lamento por estar criando isso. Eu lamento por estar aprisionando você nos meus pensamentos errôneos. E eu assumo a responsabilidade por isso. Me perdoe. Eu assumo a responsabilidade por isso. Eu te amo. Eu amo essa energia livre. Não é eu amo a outra pessoa. Eu amo a energia em mim que foi programada de forma errônea com esse pensamento negativo que está aprisionando você. Porque se você veio até mim, se você está na minha vida, porque eu atraí você. E eu sou grata. Eu sou grata porque eu agradeço a oportunidade de olhar para mim e de me curar. Agradeço a você por ter trazido isso para a minha vida, para eu poder me olhar. Então é uma técnica muito simples. Assim como os mestres também nos ensinam que através da lei do perdão, a mestra ascensionada Kuan Yin nos ensina também a tomar responsabilidade. As afirmações, os decretos, os mantras, eles podem funcionar como um interruptor para paralisar ou interromper a repetição cega ou a repetição automática daquele sentimento negativo. Então, quando eu utilizo uma afirmação, vamos dizer que eu estou com muita raiva de mim mesma por eu ter agido de forma indevida ou por eu ter transgredido algo, um acordo que eu tenha tido comigo mesma. Então, você pode dizer o tempo todo: eu me amo, eu me aprovo e eu me perdoo. Eu me amo, eu me aprovo, eu me perdoo. Então, você interrompe automaticamente aquele pensamento negativo, aquele sentimento negativo em relação a você mesma. Eu, particularmente, acho que o perdão consigo próprio é o mais desafiante. Olhar para fora tem sido mais fácil. Para mim, pelo menos, tem sido muito desafiante olhar para mim e me enxergar. Então eu acho que o perdão deve começar com nós mesmos. Você pode também usar o recurso que eu uso muito, que é um mantra. Escolha um mantra, seja um mantra Om, seja um mantra Yam, seja um mantra eu sou um ser de fogo violeta, eu sou o perdão que Deus deseja. Qualquer um outro mantra em sânscrito que você gosta, Om Namah Shivaya. O que importa é que você coloque uma intenção e que você pense e sinta que ao repetir esse mantra você está limpando aquele sentimento negativo. Em alguns instantes você sente que a qualidade da sua energia mudou. O mantra significa Man é mente e Tra é instrumento. Então, é um instrumento de purificação da mente. Você pode também escolher uma música ou uma palavra mágica que coloque você em contato com aquilo que você quer e não com aquele sentimento negativo que está fluindo naquele momento. Uma outra ferramenta é a visualização. Você pode visualizar você mesmo na frente do espelho, como se você estivesse na frente do espelho, ou pode colocar um espelho à sua frente e falar com você mesmo, de coração para coração. Trazer todas as questões que existem de conflitos entre você e você mesmo, porque às vezes nós temos uma briga interna, né? Eu não gosto do meu corpo, eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto disso. Isso tudo nasceu provavelmente na sua infância ou é algo que você recebeu da sua mãe, do seu pai, dos seus antepassados. Você pode desconstruir isso à medida que você olha dentro dos seus olhos e começa a dizer: mesmo não tendo um cabelo do jeito que eu imaginei, eu me amo e eu me aprovo.
Mesmo estando mais cheinha, eu me amo, eu me aprovo. Então você se torna cúmplice de você mesma. Você está se aprovando o tempo todo. Você não precisa que essa aprovação venha de fora. Você se aprova. E você pode fazer isso com qualquer outra situação. Mesmo que eu não goste do fulano, eu devo amá-lo. É desafiante? É. Você pode não gostar de uma pessoa, mas você precisa amá-la, porque o outro, na verdade, nada mais é do que um reflexo de você mesmo. Então, se você tem um desafio com uma pessoa, você não é obrigado a conviver com ela, mas você deve amá-la, porque se você não a ama, você está negando uma parte de você mesma, porque nós somos um. Então, você pode visualizar uma pessoa à sua frente, fazer uma oração e pedir à divindade: divina presença eu sou, ou divina inteligência, limpa em mim a memória que está criando esse conflito entre eu e o fulano. E aí você faz qualquer que seja a oração. Você pode ser de qualquer caminho espiritual ou não ter nenhum caminho espiritual ou religioso. A única coisa que você precisa lembrar é que o seu coração precisa estar de frente na prática do perdão. Porque a prática do perdão não é uma prática do intelecto. O intelecto não tem poder de curar. Os cientistas têm revelado que a linguagem do DNA é a linguagem do sentimento, é a linguagem do coração. E que nós só podemos alterar memórias se houver um envolvimento emocional. Não é apenas um envolvimento da mente. Então eu preciso realmente desejar. Conforme eu falei antes, arrependimento não é ficar choramingando e dizer: eu fiz isso, sou um culpado, sou um pecador. Absolutamente. Arrependimento é tomar responsabilidade, é tomar a decisão de curar uma situação, é tomar a decisão de tornar a sua vida mais brilhante e luminosa, é tomar a decisão de ser feliz, porque eu e você somos predestinados à felicidade. Existe um lugar onde não há vítimas nem agressores. E esse lugar está dentro de nós. É um estado de consciência onde todos nós comungamos em paz e harmonia. E esse é o propósito do nosso plano divino. Esse é o propósito da nossa vida. Aprender. Nós estamos numa escola e com certeza a matéria do perdão é uma matéria que ninguém consegue cola, nem ninguém consegue aprovar você se você não estiver qualificado. E a sua aprovação é o estado de felicidade que você vive, de plenitude que você vive. Primeiro, de você com você mesmo, porque a nossa felicidade não depende do outro. O outro pode estimular a nossa felicidade ou o nosso fracasso. Estimular. Mas o fracasso ou a felicidade são estados de consciência e estão dentro de nós. Eu espero que você continue conosco. Espero que você tenha gostado. Ou, se você não gostou, compartilhe conosco sua opinião. Nós estamos aqui aprendendo. Eu sou a primeira a aprender com aquilo que eu estou compartilhando. Não somente eu, mas toda a nossa equipe. Fiquem em paz e namastê.